Abre a sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos 9. Se você quiser também pode acompanhar aqui. Glória a Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões iam com ele, pararam espantados ouvindo, os varões que iam com ele, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esse teve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Só até aqui, meu querido. Pode se assentar? Eu gostaria, nessa noite, de estar entregando uma mensagem para você que está aqui. Essa história da Bíblia é muito conhecida. A história de Saulo, onde Saulo ele tem um encontro com o próprio Senhor. Qual o Senhor? Jesus Cristo. Ele teve um encontro. E a partir desse momento, a partir desse encontro, eu não sei se todos aqui conhecem a história de Saulo, mas Saulo era perseguidor de cristãos. Ele simplesmente, ele acabava com cristãos. Ele prendia, ele ajudava a matar, ele mandava matar, ele perseguia. Era um dos maiores perseguidores de cristãos, se não o maior. E perseguidor de quem? Se ele perseguia cristão, ele perseguia a igreja. Se ele perseguia a igreja, ele perseguia quem? Jesus Cristo. E a história desse homem, ela muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. E depois disso, se você continuar lendo depois, se tiver curiosidade de acompanhar, aqueles que ainda não conhecem, há uma mudança de vida, uma transformação tão grande na vida dele, que ele nem Saulo, ele é chamado mais. O Senhor, ele começa a ser chamado de Paulo. Para nós, o apóstolo Paulo. E o que eu gostaria de dizer para vocês nessa noite? Saulo, ele era uma pessoa terrível. Ele era uma pessoa homem que tinha as mãos sujas de sangue. Mas a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que ele conhece
aquele que poderia mudar a história da vida dele, que poderia transformar aquilo que ele era. O que eu gostaria de dizer para você? Ele não mudou. Saulo, ele poderia apenas ter mudado. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus Cristo, como nós vimos aqui, quando ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo, a história dele é transformada. E sendo ele homem de guerra, valente, homem poderoso, eu já vi pregações concernentes a esse tema, concernentes a esse texto, aonde foi colocado assim que Saulo, ele não conhecia Jesus, porque ele disse: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Deus, ele não sabia nem o que estava acontecendo naquele momento. E eu gostaria que você compreendesse que naquela época, para alguém ser chamado de Senhor, era porque a pessoa reconhecia que era mais fraco do que aquele que era o seu oponente naquele momento. Ou então a pessoa era superior hierarquicamente. Não era qualquer um que era chamado de Senhor. Então, Saulo, dentro de tudo que ele distinha, dos títulos, das habilidades de guerra, naquele momento ele percebeu que alguma coisa muito maior do que ele se achava, não que ele se achava, mas ele tinha títulos, ele tinha poderes delegados sobre ele. Mas quando ele encontra com Jesus Cristo, ele descobre que existe um Senhor acima dele. E o que eu gostaria de perguntar para você? Saulo, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e ele teve a sua vida mudada, ele teve a sua história mudada, ele teve até mesmo o seu nome mudado, e ele teve uma transformação, porque Saulo, ele poderia apenas ter sido conhecido como aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, e ele mudou. Como assim? Saulo, ele poderia ter tido um encontro com Jesus Cristo, e ter sido conhecido, e ser conhecido como aquele que mudou. Mas a partir do momento que verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus, e ele compreendeu, e ele reconheceu isso sobre a vida dele, ele foi transformado. Ele foi transformado. Repita comigo. Ele foi transformado, não mudado. E se ele tivesse só mudado, pastor? Se ele tivesse só mudado, eu estou falando agora hipoteticamente, a Bíblia não fala, é claro, mas eu imagino que talvez ele fosse conhecido como aquele que um dia perseguiu cristãos, aquele que um dia odiava cristão, aquele que um dia, só que ele mudou, ele não mata mais. Ele mudou a atitude dele, ele não persegue mais, ele não faz mais nada. Mas a partir do momento que ele foi transformado, tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que ele era, já não é mais. Já não existe mais. Jesus Cristo, quando uma pessoa, e quando eu falo uma pessoa, compreenda eu, compreenda você, tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ela não é mudada, ela é transformada. Aquilo que ela era já não é mais, aquilo que existia já não existe mais. As atitudes são completamente diferentes. E nós, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que elas não sabem ainda se são mudadas ou se são transformadas. Um marido que ele batia na esposa, um marido que mentia, que adulterava, que fazia tantas coisas erradas, ele pode ser mudado ou ele ser transformado. A palavra de Deus diz assim que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Existem coisas que nunca mais deveriam fazer parte daquele que verdadeiramente tem um encontro com Jesus Cristo. Eu não sei você, mas antes do meu encontro com Jesus Cristo, antes de eu ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo,
eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era uma pessoa que, se eu procurar lembrar, eu tenho vergonha. A Bíblia não fala, mas talvez o próprio apóstolo Paulo, se ele voltasse em memória lá, ele não perdeu a memória. Ele tivesse vergonha daquilo que um dia ele foi. Mas Jesus Cristo transformou a vida dele. Jesus Cristo transformou ele em outra pessoa. E o que as pessoas mais fazem hoje, elas dizerem que elas não podem pregar o Evangelho, que elas não podem servir o Evangelho, porque elas têm vergonha, muitas vezes, daquilo que elas fizeram. Transformação. Outra coisa que nós vemos muito por aí, a minha transformação. Jesus Cristo mudou eu. Jesus Cristo mudou aquele esposo que não mentia, que mentia, aquele esposo que enganava, aquele homem que adulterava, aquele homem que roubava, aquele homem que fazia tantas e tantas coisas erradas. Jesus Cristo me transformou. Jesus Cristo transformou você quando você teve um encontro com Ele. Mas quando eu olho para a vida do meu irmão, quando eu olho para a vida da minha irmã, ali não pode. Ali não. Ela não teve um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro, aonde ela mudou. Muitas vezes nós olhamos e não acreditamos que uma pessoa, aquela pessoa ali não pode ser mudada. O meu marido nunca vai ir para a igreja. A minha esposa nunca vai ir para a igreja. Nunca vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Por quê? Porque são pessoas terríveis. O senhor não conhece ela, pastor. O senhor não conhece a minha vizinha. O senhor não conhece o meu vizinho. E algumas pessoas até dizem assim, para mim não existe, não tem mais esperança, pastor. Não existe mais salvação. Jesus Cristo, ele pega talvez um dos piores homens daquela época e transforma na pessoa que mais evangelizou e que evangeliza através dos livros que escreveu. O nome de Jesus Cristo. E às vezes a gente olha aqui para a gente olha para a vida da gente e acha que para a gente não tem mais jeito. Tem jeito sim, meu querido. E enquanto eu estudava e meditava, eu vi o versículo 13, se você ainda tem a Bíblia aberta, ou você pode acompanhar aqui. Diz assim, ó: e respondeu Ananias, aquele a quem deveria orar por Saulo. Ananias, quando Deus fala para ele, o que Ananias diz? Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Sabe o que a gente consegue ver aqui? Ananias estava dizendo assim para Deus, olha só, em oração: Senhor, aquele ali não tem mais jeito. Ainda bem que Ananias era homem, né? Ele diz assim, aquele ali não dá, Deus, o senhor não sabe como é que é. Aquele ali não, Deus. Aquele ali eu tenho ouvido tanta coisa má a respeito dele, que aquele ali não tem jeito. Muitas das vezes, nós nos pegamos nós dizendo dessa maneira, nós falamos dessa maneira. E olha que, glória a Deus, nós já fomos transformados em Jesus Cristo. Eu já sou transformado em Jesus Cristo. Mas eu ainda olho para o meu irmão, para a minha irmã, e o que eu digo? Senhor, ali não. Ali o senhor está errado. Muitas vezes, eu olho para minha esposa e digo, olha senhor, não é por nada não, mas 25 anos eu vou dizer para o senhor, não tem mais jeito não. Ali não dá. Muitas vezes a esposa, e agora eu vou devolver, né, porque daqui a pouco eu vou para casa. A esposa olha para o marido e diz assim, Senhor, aquele ali não. Eu conheço ele há 25 anos. Eu convivo com ele há 25 anos. Aquele não tem jeito, Senhor. Não vale a pena nem eu fazer oração por ele. Não vale a pena nem eu fazer oração por ela.
Muitas vezes nós dizemos para o próprio Deus, o meu vizinho eu não vou convidar para a igreja, Deus, porque aquele ali nunca vai ser transformado. Aquele ali nunca vai aceitar. Quando não, um pai fala para um filho, ou um filho fala para o pai, a mesma coisa. E sabe o que é o mais interessante de tudo? É que, glória a Deus, eu estou falando aqui para pessoas transformadas. Porque nós não passamos por isso. Graças a Deus nós nunca julgamos ninguém. Nós nunca falamos que alguém está perdido, que alguém não tem mais jeito. Aquele ali está perdido nas drogas. Aquele ali é só esperar morrer agora. Que Cristo vivo é esse? Onde a droga pode muito mais do que o sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz. Mas aquele lá não, Deus. Aquele lá já está roubando dentro de casa. Aquele lá já foi condenado ou foi suspeito até mesmo de assassinato. Aquele ali não tem jeito, Deus. Eu vou convidar aquele outro lá porque eu acho que ele é bem bacana. É isso que as pessoas têm pregado lá fora. Graças a Deus, não nós aqui, porque nós fomos transformados já. Nós já tivemos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Muitas das vezes nós aqui, que fomos transformados, as pessoas olham para nós e dizem assim, aonde que eles estão indo? Na igreja de CVV? Nossa, mas ele vai na igreja de CVV e ele bate na esposa? E daí vem da igreja de CVV e senta do lado da esposa? Eu acho que a esposa dele vai querer ficar morando na igreja de CVV, porque aquilo agrada a ela, pega na mão. É uma suposição, por favor, meu irmão. A esposa vai querer morar aqui, porque aqui é melhor. Aqui ele não bate nela, aqui ele agrada, pega na mão, abraça. Mas e em casa? Essa transformação, ela continua? Ou ele só foi mudado quando chega dentro da igreja, quando ele vem para a igreja, quando ele vem para um culto de quarta-feira, ou vem para um culto de domingo? Muitas das vezes, nós mesmos somos um empecilho para o agir de Jesus Cristo, porque as pessoas olham para a nossa vida e dizem assim, aquele Deus eu não quero. Então, a partir do momento que nós fomos transformados, as pessoas elas precisam ver essa diferença em nós. Nós somos transformados. Ananias foi ali e quando ele orou e a visão foi restabelecida, você pode ver só aí depois, ele viu uma transformação de um homem, já não era mais aquele, após o encontro com Deus. Era outro homem. E se você quiser conhecer o homem que Deus transformou Saulo, que aí ele passa a ser conhecido como Paulo, é só você ler as cartas. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e assim vai. Usado por Deus, depois que Deus transformou ele. Depois de quando? Depois do encontro verdadeiro. Pastor, mas e como é que eu tenho esse encontro verdadeiro com Deus? Então eu vou ter que ver a luz, eu vou ficar 3 dias cego, não vou comer, não vou beber, e aí eu vou ser transformado. Querido, é Deus quem vai ministrar o teu coração. É você, que se você, eu creio aqui que todos aqui já tivemos um encontro com Deus. Todos aqui já reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. Agora, como é que foi esse encontro? Aonde que foi? Aonde que Jesus Cristo vem? O próprio Cristo vem e transforma aquilo que você era. Pega aquilo que não valia nada e transforma em algo muito valioso para Ele. Quando você continua lendo ali, e Ananias diz assim que aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não dá mais. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Nenhum, glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, você é vaso escolhido do Senhor. Separado de Deus. Você teve um encontro com Deus. Meu querido, como é que foi o teu encontro com Deus? Aonde que você estava? Aonde que Deus veio e você verdadeiramente reconheceu? E disse, Senhor, existe algo maior do que eu. Existe algo muito superior do que eu e eu tenho que chamar de Senhor.
Eu não sei, querido. Eu sei que se você não teve, você deve buscar isso. Alguns tiveram encontro com Deus através de sonhos, através de visões, de pregações. O meu encontro com Deus, onde eu lutava, eu olhei para uma placa e ali dizia que eu devia amar a Deus de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. E ali a minha história mudou. Ali eu comecei a buscar desse Deus. E de glória em glória sou transformado. De glória em glória você é transformado. Nós somos transformados. Qual glória? Da glória de Deus, meu querido. E muitas das vezes, Deus vai usar pessoas que você nem imaginava para que você tenha esse encontro, para que você seja transformado. Como assim, pastor? Se você prestar atenção à luz dessa história, Saulo perseguia Ananias, mas Deus usou Ananias para completar a obra, para que Saulo conhecesse que verdadeiramente ele tinha tido um encontro com Deus e a vida dele ia ser transformada. Muitas das vezes Deus vai usar pessoas, ou usou pessoas que você nem imagina. Muitas vezes Deus vai usar pessoas que você nem faz ideia. Quantas foram as vezes, para a honra e glória de Jesus Cristo, que Deus usou a vida da minha esposa para que eu pudesse ser transformado por Deus. E muitas vezes quando você tem um encontro com Deus, quando você está sendo transformado, eu vou falar uma coisa para você, não é muito bom não. Muitas vezes você passa fome, você passa sede, estou falando espiritualmente. Muitas vezes é ruim, é um período difícil. Muitas vezes são palavras que você ouve de pessoas que você nem imaginava. Quem aqui que gosta que a esposa chegue e diga assim, você está errado nisso, nisso e nisso. Deus não se agrada do que você tem feito. Deus não se agrada dessa tua atitude, dessa tua conduta, dessa tua postura. Muitas vezes o marido tem que chegar para uma esposa quando ela menos esperava e diz assim, você está errada nisso, nesse posicionamento, nessa conduta, nisso que você tem feito. Quantas são as vezes que Deus permite que pessoas próximas a nós venham nos corrigir de situações erradas, para que sejamos transformados. Agora, quando você pode escolher assim, poxa vida, a minha esposa ela é usada por Deus, ela é mulher de Deus, e Deus está usando ela para transformar a minha vida, para completar a obra que um dia Jesus Cristo começou. Ou então eu digo, isso ali é uma serva de Satanás, só pode. Onde é que já se viu vir falar mal de mim ainda? Vim querer corrigir eu. Mulheres, quantas vezes você pode ter olhado para o teu marido e dito assim, Deus, o que é isso que o Senhor colocou em mim aqui, para mim aqui? Isso aqui não é um marido, isso aqui é uma lixa. Só tem me moldado, só quer me moldar, cada coisa que ele fala. Só que quando fala, e é Deus usando, meu querido, você reconhece que está errado. Você reconhece que ali precisa de mudança. Aquela área precisa de mudança. Somos transformados. Queiram ser transformados. Nós precisamos querer ser transformados depois de conhecermos a Jesus Cristo. Nós precisamos ter atitudes. Eu já escutei história de transformações, onde a pessoa só se deu conta de que estava fazendo coisa errada, que aquilo estava machucando outras pessoas, que aquilo não vinha da vontade de Deus. Quando uma criança chega e fala assim, papai, não minta mais. Papai, você está maltratando a minha mãe. Papai, não brigue mais com a mãe. Papai, mamãe, não brigue mais com o papai. E você começa a ver que isso aí vai contra aquilo que você, que foi transformado depois do encontro, não está certo. Aonde que foi teu encontro? Como foi teu encontro?
Se você não teve, por favor, você precisa ter. Outro dia eu estava na rua, e nessa de conversar com um, de conversar com o outro, eu encontrei um amigo, e ele estava voltando para Guarapuava, e aí eu perguntei para ele, sabia que ele era cristão, né? Aquela coisa toda, glória a Deus, paz do Senhor, como é que você está? Estou bem, a família? E eu falei, agora que você retornou, você está congregando onde? E ele falou, rapaz, eu ainda não me coloquei, eu ainda não sou em igreja nenhuma. E eu falei para ele assim, poxa vida, vai fazer uma visita lá para nós, você será muito bem-vindo, né? Vou ficar muito feliz se você for lá nos visitar, aquela coisa, né? Coloquei à disposição. E aí ele perguntou para mim, pois é, eu estou procurando um ministério, e eu quero achar um ministério que eu possa congregar. Falei, rapaz, vai lá, vai que você se agrada lá. E aí ele falou assim para mim, ele fez uma pergunta, ele falou assim para mim, vocês lá, vocês têm encontro com Deus? Aí eu falei assim para ele, temos sim. Daí ele falou, é mesmo? Quantas vezes por ano? Daí eu falei, olha, no mínimo todo culto, né? Cada culto que tem lá, a gente tem um encontro com Deus. Deus tem falado conosco, tem ministrado nossos corações. Eu acho que ele não gostou, nunca mais ele veio aqui. Quer dizer, nunca veio, né? Mas ele não gostou. Querido, você precisa ter isso. Você precisa deixar que Deus te transforme. Não que Deus te mude. Ah, eu bebia, mas eu não bebo mais. Eu fui transformado. Não, você foi mudado. O álcool não faz mais parte da minha vida. Eu mentia, mas eu não minto mais. Às vezes escapa alguma coisa ali e tal. Você foi mudado, você não foi transformado. Eu era ruim, agora eu sou uma bênção. Porém, não pise no meu calo, porque eu vou esquecer que sou cristão. Você foi mudado ou você foi transformado? Eu amo a minha esposa. Eu brigava com ela, mas agora eu tenho o maior orgulho dela. Porém, se ela tocar em determinado assunto, eu não sei se eu mato ela, ou abandono ela, ou corto ela. Você foi mudado ou você foi transformado? A mesma coisa para as esposas, para os maridos. Jesus Cristo mudou a minha história. Porém, o que é que o meu marido tem visto de mim? O meu marido quer congregar onde eu congrego, ele quer ir na igreja que eu vou, ele tem visto o Deus que eu encontrei lá? A minha esposa tem visto o Deus que eu tenho servido na minha vida ou não tem? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformação, querido. E não diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas mudai-vos. Então eu vou dizer para você, não mudai-vos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que eu achava que era certo e a palavra de Deus diz que é errado, então não é mais certo. A partir de hoje é errado, porque a palavra de Deus diz isso. Não porque alguém ministrou a minha vida, não porque alguém falou para mim isso daí. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você é transformado. Você vai em busca da perfeita, agradável vontade de Deus. E Deus, Ele não tem vontade, Ele não tem esse desejo de ver uma família destruída.
de ver um casamento acabado, de ver uma pessoa sua querida, um filho, um parente, um amigo, um vizinho, envolvido com drogas, envolvido nas drogas, envolvido com pessoas erradas, envolvido com vícios. Quando você é transformado, você já não enxerga mais aquilo, você não aceita mais aquilo. Quando você é transformado, se você não gostava do teu pai, mas a palavra de Deus diz assim, que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam longos sobre a terra, e tu vá bens. É isso que vai ser. Eu vou honrar o meu pai, vou honrar a minha mãe. Quando você é transformado, aquilo que você fazia, que vem contra a vontade de Deus, que vem contra a palavra de Deus, aonde você muitas vezes perseguia e matava o evangelho de Jesus Cristo, você não aceita mais sobre a tua vida, porque houve uma transformação, você teve um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, quando você conhece, e Deus diz assim, que você não pode mais estar doente, que Jesus Cristo já levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Você é mudado, você já não é mais o coitadinho, mas você é filho de Deus, separado de Deus, vaso precioso do Senhor, escolhido de Deus. É assim, quando você tem um encontro com Deus, quando você já reconheceu esse senhorio sobre a tua vida, aquilo que era, já não é mais. E se você está em Cristo, você é nova criatura. Em nome de Jesus Cristo vivo, que vive nessa noite, compreenda, Jesus Cristo vive. E se Jesus Cristo vive, você é nova criatura. Para de aceitar a acusação sobre a tua vida. Para de lembrar do que você era, do que você foi, de como você era, do que você deixou de ser, desde que isso traga vergonha para o Evangelho. Você não vai ver nenhuma carta lá onde ele diz assim, uma vez eu peguei lá 150 cristãos, depois eu peguei 30, depois não sei o quê. Não tem isso nas cartas do apóstolo Paulo. Não existe mais aquilo. Ele mudou. A partir de hoje, daquele momento, ele era um pregador do Evangelho do Jesus Cristo que vive. Esquece quem você era. Seja transformado por esse Deus em todas as áreas da tua vida, em tudo que você buscar. Se você era um fracassado, você teve um encontro com Deus, não aceita mais essa palavra sobre a tua vida. Era assim que te enxergavam? Não é mais. Em nome de Jesus, nós precisamos começar a mudar, a entender. Nós temos um Deus, nós temos um Pai que é poderoso para nos dar tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém?